Caminhando nas Escrituras, capítulo 31 do livro da Gênesis, versículo 32. E nessa construção que nós estamos fazendo, um pouco de cada texto bíblico, a gente vai caminhando e vai percebendo a aliança do Senhor, o propósito, o pacto de Deus nas Escrituras com o seu nome e com o seu propósito. O verso de número 32, continuando, diz assim, verso de número 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas servas, porém não os achou. E tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar. Havia idolatria na casa de Labão. E os puseram na sela de um camelo e estavam assentados sobre eles. Que humilhação esses ídolos passaram! Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela ao seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Não sabemos se Raquel estava expressando a verdade. Se estava, os ídolos foram humilhados por Raquel. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, e que achaste todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julgue entre mim e ti. 20 anos estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Cuidei bem do teu rebanho, e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão, o querias, tanto o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Sabe o que Jacó está dizendo? Fui treinado, fui aperfeiçoado, fui moldado por ti, Labão. Jacó enganou muita gente, mas Deus usou Labão para aperfeiçoar a Jacó. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Deus foi ao meu favor. Deus cuidou de mim. Irmãos, Jacó só chegou porque Deus fez uma promessa patriarcal. Apesar que Jacó também tinha um amor muito grande pela primogenitura, sem ser o primogênito, que Esaú não tinha um pingo de consideração pela primogenitura. Continuando, verso 43 do capítulo 31 da Gênesis. Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meu rebanho, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje? E estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? O que eu posso fazer? O que eu posso retribuir? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna,
E disse a seus servos, aos seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeade. Disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeade. Por isso se chamou Galeade. Continuando, ele diz: e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estiver esperando um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Perceba um apelo que Labão faz. Coloca Deus como testemunha do relacionamento e do casamento de Jacó. Não existe testemunha melhor. Interessante é isso. O que mantém o casamento e a família é o temor do Senhor. Não é os olhos do esposo, não é os olhos da esposa, não é o medo da disciplina, é o temor do Senhor. Se não há temor de Deus, não há respeito, não há compromisso, não há aliança. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja um montão de testemunha, e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Deus de Abraão, Deus de Naor, o Deus de o pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas e os abençoou. Partindo, voltou para sua casa. Este foi mais um Caminhando nas Escrituras. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fique com o Senhor. Deus te abençoe.